estamos na semana 4 do PET volume 4, tá? É a última semana do PET 4. O PET 5 já está até disponível lá no site para consulta. Ele já vai iniciar a semana que vem. Então, vou aproveitar, já vou dar esse recadinho, que desse PET 4 para o PET 5, a gente não vai ter a semana que a gente chama de acolhimento, tá? Porque até então a gente tinha uma semana de folga, vamos dizer assim, entre um PET e outro. Agora não vai ter. Então, semana que vem a gente já começa a aula do PET 4, do PET 5, atividade do PET 5, tá? Não vai ter esse intervalo mais. Então, nós estamos na última semana do PET 4. Nas outras aulas, eu expliquei a respeito da organização celular, que existem células que têm um núcleo envolto por uma membrana, onde tem um material genético separado dentro de uma membrana. O material genético fica no núcleo e nós temos o restante das organelas no citoplasma da célula. Essa célula é chamada eucariótica. Então, a célula animal, célula vegetal, é do tipo eucariótica. Agora, aquela célula que não tem esse núcleo, essa organização nuclear, e o material genético fica espalhado no citoplasma, nesse caso a gente chama de célula procariótica. Então, exemplo, a célula bacteriana. Isso eu falei nas outras aulas. E aí, a gente sabe que o DNA, que é a informação genética, é o conjunto de informações daquele ser vivo, ele fica, nas células eucarióticas, ele vai ficar no núcleo, tá? E aí, esse material genético, ele traz informações para tudo que o organismo vai produzir. E o que o organismo produz, na verdade, são proteínas, tá? Então, hoje a gente vai falar como acontece essa produção de proteína, como ocorre essa síntese de proteína, tá? Síntese é o mesmo que produção. Então, a síntese proteica ou de proteína, né, é o mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA. Então, o DNA é que vai dar as informações de como essa proteína vai ser produzida, que acontece em duas fases chamadas transcrição, a primeira fase, e tradução, a segunda fase. O processo acontece no citoplasma das células e envolve ainda RNA, ribossomo, enzimas específicas e aminoácidos que formarão a sequência da proteína a ser formada. Então, a informação está no DNA, que está lá no núcleo da célula eucariótica. Essa informação ela precisa sair do núcleo, porque a síntese de proteína vai ser no citoplasma, tá? Então, o primeiro processo vai acontecer no núcleo, e a finalização, a produção de proteína vai ser no citoplasma. E aí, para que aconteça a síntese de proteína, a gente vai ter envolvido o RNA, que diferente do DNA, ele é uma fita simples, o DNA é uma fita dupla, ou seja, são duas fitas que estão ligadas, né, entre elas. O RNA é uma fita. Nós vamos ter também a ação de ribossomos, que são organelas que estão no citoplasma. Vamos ter a ação de enzimas específicas. Enzima é um tipo de proteína que acelera um processo. Nós vamos ter a presença de aminoácido, porque os aminoácidos juntos, eles vão formar a proteína. Então, a proteína é uma molécula quimicamente grande, que é formada por várias partes menores, que são os aminoácidos, tá? Então, aqui tem um esquema que eu trouxe a imagem lá do PET mesmo. Então, nós temos o núcleo, no núcleo, o DNA. Então, o DNA, ele não sai do núcleo, tá? Ele vai ficar preso dentro do núcleo. Aí, para que essa informação do DNA saia para ir para o citoplasma, que é lá que vai ter a produção de proteína, vai acontecer um processo que chama transcrição. Então, a transcrição é a formação do RNA a partir do DNA. Então, nós temos no DNA informação, e aí a gente precisa produzir um RNA que vai levar essa informação para o citoplasma.
Então, quem é esse RNA que leva a informação para o citoplasma? Deixa eu só permitir a entrada de uma pessoa. Boa noite. Então, lá no núcleo, tem a informação para a produção de proteína e essa informação precisa sair do núcleo e para o citoplasma. Quem que vai trazer essa informação para o citoplasma? O RNA, que a gente vai chamar de mensageiro, tá? Então, o RNA mensageiro, ele é produzido a partir da transcrição. Então, a transcrição do DNA, tá? Esse RNA mensageiro, então, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Lá no citoplasma, esse RNA mensageiro, ele é traduzido. A mensagem que ele traz, ela é traduzida para que aconteça a produção de proteína. Então, a tradução da fita de RNA mensageiro vai formar uma cadeia, uma sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos que aqui estão representados por essas bolinhas, tá? As sequências de aminoácidos é que vai formar a proteína lá no citoplasma, tá? Expliquei de forma bem sucinta, mas a gente vai detalhar daqui a pouquinho, nos próximos slides. Então, o que seria a expressão gênica? As etapas do processo de síntese, ou seja, de produção das proteínas, são reguladas por genes. Os genes, eles são partezinhas do DNA. Então, imagina o DNA uma molécula grande, mas ela é formada por vários genes, várias partezinhas que vão produzir um certo tipo de proteína. Então, a expressão gênica é o nome do processo pelo qual a informação contida nos genes ela vai codificar a síntese de um produto funcional. Então, ela vai trazer a informação para produzir uma proteína, tá? Já a transcrição gênica é a primeira fase, né, da molécula de DNA que ela vai se abrir. Então, o DNA, como é uma fita dupla, então aqui, olha, eu trouxe essa imagem que eu peguei lá da internet, não é do PET. Então, eu tenho aqui o DNA que é formado por duas fitas que estão unidas. Então, a transcrição ela só vai acontecer quando essas fitas se separam. Então, existe uma enzima que é chamada de RNA polimerase, e essa enzima ela vai se ligar a uma das extremidades do gene, separando as fitas de DNA e os ribonucleotídeos, que são esses tracinhos que estão mostrando aqui. Que é adenina, timina, guanina, são os nucleotídeos, né? Eles vão se juntar a essa fita de DNA. Então, vou explicar aqui mostrando esse desenho. Então, nós temos a fita de DNA no núcleo. Aí, o RNA polimerase, ele vai conseguir separar a fita. Então, ó, ficou uma parte da fita aqui, outra parte da fita aqui. Isso em um determinado ponto, tá? E aí, quando esses nucleotídeos ficam livres, outros vão se ligar a ele. Então, o RNA polimerase vai separar as fitas de DNA e vai criar essa fita aqui, ó. Então, essa fita laranja aqui, ó, é a fita de RNA transcrita. Ou seja, é a fita de RNA que foi produzida a partir da informação do DNA. É como se ela copiasse a informação do DNA para levar lá para o citoplasma, tá? Então, essa fita de RNA que foi produzida a partir do DNA, ela vai depois sair, ela vai virar, né, o RNA mensageiro e sair do núcleo, tá? Então, esse processo que está acontecendo aqui é que é chamado de transcrição. Então, tá. Aí, o que seria a tradução, então? A tradução gênica, né? A cadeia polipeptídica, ou seja, que são de vários peptídeos, e os peptídeos são porções de aminoácidos que vão formar a proteína.
é formada por união de aminoácidos segundo a sequência do nucleotídeo do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele foi produzido a partir do DNA e aí está trazendo uma sequência de nucleotídeo ou de base, que são essas letrinhas que estão mostrando aqui, ó. Essas letrinhas são aquelas que eu falei na aula passada, que representam, né, as bases, adenina, uracila, guanina. Deixa eu permitir a entrada aqui. Então, quem não está se lembrando, volta lá na aula passada, assiste a aula. Quem não assistiu, assiste a gravação, né? Então, essas letrinhas, que são as bases nitrogenadas, que formam tanto o RNA quanto o DNA, a informação que elas trazem é que no final desse processo todo vai formar a proteína, tá? Então, essa sequência de RNA mensageiro, então a sequência aqui do RNA mensageiro que veio lá do núcleo. Um minuto. Está chegando agora, boa noite. Então, essa sequência de RNA mensageiro que veio lá do núcleo, que é denominada de códon. Então, a cada 3 letrinhas, a cada 3 sequências, né, de base, a gente chama de códon ou trinca, porque elas vão ser decodificadas a cada 3, tá? Então, a cada 3 a gente identifica um aminoácido. Desse modo, a síntese de proteína é a tradução da informação contida no gene. Por isso se chama tradução gênica. Então, essa fita de RNA mensageiro, ela foi produzida lá no núcleo, saiu do núcleo e foi para o citoplasma. No citoplasma, a gente vai ter ação aqui, ó. Essa imagem branca, né, só contrastada aqui no fundo, é o ribossomo, que eu falei lá no começo da aula, que o ribossomo também está envolvido nesse processo. Então, o ribossomo, ele vai passar por essa fita de RNA mensageiro e conseguir traduzir essa fita. Então, a cada 3 letrinhas, que a gente chama de códon ou trinca de base, a cada 3 letrinhas, esse ribossomo vai identificar qual aminoácido que se refere a ele. É como se fosse um código. O G vai dar um anticódon, o AC. E o AC vai dar que aminoácido? Metionina. Então, na aula passada, teve até a imagem de um círculo, onde você identifica qual aminoácido, aqui também eu trouxe essa imagem, qual aminoácido que é produzido com as 3 letrinhas determinadas lá, tá? Então, aí o ribossomo identificou, é metionina. Ele vai pegar essa metionina que está no citoplasma e ligar a ela. Beleza. Identificou aqui? Aí ele já continua o processo. Ou seja, uracila, vai dar o anticódon adenina. Esse anticódon vai se expressar em que aminoácido? Então, ele vai identificar o aminoácido e ligar a esse aminoácido anterior. Então, vai fazendo isso na fita toda do RNA mensageiro. A cada 3 bases, a cada códon, ele vai identificar qual aminoácido que se trata. E aí, no final desse processo, a gente vai ter um monte de aminoácido ligado um no outro. Aí, a sequência desses aminoácidos, a quantidade desses aminoácidos é que vai determinar qual proteína que está sendo produzida, tá? Então, aqui, esse é o círculo que eu falei, que eu peguei a mesma imagem da aula passada, que é praticamente a mesma do PET, tá? Então, aqui a gente consegue identificar qual aminoácido é produzido. Por exemplo,
Se eu tenho uma sequência citosina, citosina e timina, qual que é aminoácido? Prolina, entendeu? Então, aí a gente tem, desculpa, gente, a gente tem na natureza 20 tipos de aminoácidos, mas tem uma infinidade de proteína. Por quê? A proteína, ela vai ser determinada de acordo com a composição, quais aminoácidos a gente está falando, e de acordo com a quantidade de aminoácidos. Tem proteína com trocentos aminoácidos, tá? Então, é assim que acontece o processo de transcrição e tradução. Esse vídeo, por incrível que pareça, ele é o mesmo que eu coloquei na aula passada, tá? Ele é bem rapidinho, eu acho interessante, mesmo quem já assistiu, assistir novamente para conseguir entender tudo que eu falei desde o começo da aula, tá? Ele é muito rápido. Vai demonstrar de forma mais simples, né? Se ele passar, porque a minha internet hoje não tá legal. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Parece simples, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu vou finalizar agora a gravação da aula para eu disponibilizar depois.